Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, por gentileza. A partir do verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Eu gostaria que você me acompanhasse até o verso 38, por gentileza. Lucas traz alguns detalhes que os outros evangelhos não apresentam. E assim está registrado nas Escrituras Sagradas. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Verso 28. Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Verso 33. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Chega o mês de dezembro e para muitas pessoas é muito comum elaborarmos uma lista. Elaboramos uma lista para não esquecermos de algumas coisas. Então, é muito comum elaborar uma lista do que devemos comprar para a ceia de Natal. E falando sobre isso, me permita aqui fazer um adendo. Na última quarta-feira eu falei aos irmãos, assim como uma catarse coletiva, que a lista da ceia de Natal não havia chegado ainda lá em casa, pela minha digníssima esposa, e acabou o culto, irmãos, de uma forma tão mágica, ela ficou sabendo. Eu não sei quem foi, né, irmão Edson, que a comunicou, né? Então, rapidamente, ainda bem que eu falei assim, olha, o que eu prego aqui, por isso que eu anoto tudo, eu não me recordo, mas os irmãos orem por mim, porque essa lista há de chegar, e no Guanabara, ao longo da semana, eu hei de estar. Então, os irmãos imaginem que eu hei de padecer, né? Padecer no Guanabara, mas a lista não chegou ainda. Mas a lista é justamente para
evitar. Os irmãos estão rindo porque os irmãos já foram, né? Então, muito amigos. Mas se alguém falar com ela lá embaixo, eu vou repetir. Não lembro do que preguei, né? Não vou usar da mesma estratégia. Mas também fazemos... Joaquim já fez a lista? Já chegou a lista lá? Joaquim é um homem prevenido, né? Tá tranquilo. Por isso que tá, ó... beleza, né? Beleza pura. Então, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Mas também fazemos uma lista de pessoas que gostaríamos, de alguma forma, manifestar o nosso carinho, né? Com um presente ou com uma lembrancinha, né? Então, alguns queridos ou queridas que gostaríamos ali de manifestar o nosso carinho. A lista de contas a pagar, isso é importante também, né? Chega ali o bendito do 13º, ou a segunda parcela do 13º, ou a primeira, né? Então, vamos ali acertando e ajustando tudo aquilo que se faz necessário ajustar. Eu fiquei pensando num passado, né, não tão distante, da época do Alberto, né? Da época do Sandro, uma lista de pessoas a qual vocês, que isso não é da minha época, né? É da época do Alberto, do Alessandro, do Sandro, do Marcelo, que se enviava cartão, né? Então, a gente ia ao correio, né? Colava ali, e enviava um cartão de Natal, né? Então, o irmão Elci, que trabalhou muito tempo na empresa de Correios e Telégrafos, tinha muito trabalho, né? Entrega cartão, né? Entrega cartão, né? Mas, pelo menos, uma lista daquelas pessoas que a gente entende que é importante enviar uma mensagem, até para que a gente não possa esquecer, a gente envia antecipado. Então, a lista tem essa finalidade, para que a gente não esqueça. E eu diria, queridos, que é quase inevitável não esquecermos algo quando a gente acaba de fazer a compra, chega em casa, aí a senhora Moreira fala assim: João, faltou azeite para regar o bacalhau. Aí o João vai ter que ir no mercadinho do lado, né? Não vai pagar mais caro. João, faltou aquela azeitona preta sem caroço. É quase inevitável faltar algo ou faltar alguém que a gente, não porque não goste, mas que a gente talvez vai esquecer de entregar a bendita lembrança ou vai esquecer de fazer aquele bendito contato. Mas olhando para esse texto, e o texto nos diz que Jesus, ainda bebê, foi levado ao templo e, seguindo toda a tradição judaica, e o menino Jesus devia ter aí por volta de 40, no máximo entre 40 a 50 dias de vida. Ele então é levado ao templo pelos seus pais para ser apresentado, e todo aquele ritual judaico. E há dois personagens muito significativos ali, Simeão e Ana, e eles estão desejosos e ansiosos, e ao longo do tempo, eles não se esquecem daquilo que Deus havia prometido. Olhando para esse texto, registrado pelo evangelista Lucas, eu quero compartilhar com os irmãos o que nós não devemos nos esquecer nesse Natal. Algumas coisas que nós não devemos nos esquecer nesse Natal, que deve estar sempre em nossa memória, a cada Natal, a cada ano, e eu diria a cada dia. Então vejamos aqui, o que nós não devemos nos esquecer nesse Natal. A primeira lição que me salta aos olhos, eu acredito que aos olhos dos queridos também, é que nós não devemos nos esquecer de quem deve ser adorado. Nesse Natal, querido, querida, não se esqueça de quem deve ser adorado. Jesus é o personagem, Jesus
é a figura principal, central do Natal. Apesar do Natal, né, essa data ter sido instituída por volta do ano 300 por um homem, né? Mas a celebração do Natal só existe por causa de Jesus. Pastor, mas é uma data simbólica, porque tudo indica que Jesus nem nasceu no Natal, sim. Mas lembre-se que qual é o papel do símbolo? O símbolo sempre nos remete a algo ou alguém. A gente não adora o símbolo, a data. Não. A gente adora ao que o símbolo nos remete. E o símbolo nos remete a quê? A Jesus. O nosso problema, a nossa adoração não está na data. A gente poderia celebrar em janeiro, em fevereiro. Então, algumas pessoas têm até uma resistência, né? Mas Jesus não nasceu no dia 25, então não vou celebrar no dia 25. Eu até respeito, é um direito que você tem. Mas lembre-se, apesar, como eu disse, do Natal ser instituído por volta do ano 300 por um homem, foi até um papa, né, que instituiu ali essa data, mas o que nos remete essa data? Ao nascimento de quem? Ao nascimento de Jesus. Então, a figura central, a figura principal é Jesus. Então, nós não devemos nos esquecer que no Natal nós adoramos a Jesus. E a adoração é uma dedicação total e incondicional. O texto diz, olhando para Ana, para a profetisa Ana, uma mulher de Deus, né? Tudo indica, há uma discussão ali se ela tinha 84 anos de viuvez, 84 anos de vida. Eu tendo a crer que ela tinha 84 anos de vida. Porque vamos contar aí que uma mulher na Palestina antiga, Alexia, casava-se mais ou menos com 12 anos. A média ali de 12 a 13 anos. Então, ficou casada há 7 anos. Vamos dizer que ela casou com 13 anos. Ficou casada há 7 anos. Então, ficou viúva com 20. Ela esperou, se ela estava com 84 anos de vida, 64 anos pela vinda do Messias. Ela não se esqueceu. Ela lembrou a cada ano, lembrava a cada ano, e aguardava a cada ano, com grande expectativa, a vinda do Messias. Então, independente do que venhamos a fazer nesse Natal, do que esteja à nossa mesa, ou do que não esteja à nossa mesa nesse Natal, lembre-se, a figura principal, o personagem central do Natal é Jesus. É ele que deve ser adorado. Veja lá 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, por gentileza. Olha o que o Paulo vai dizer. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Diz assim, olha. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Que nesse Natal, o nome de Deus seja glorificado. Que tudo que venhamos a fazer possa glorificar o nome de Deus. Talvez isso para a gente seja tão óbvio, né? Mas para milhares de pessoas não é tão óbvio assim. Porque vocês vão de concordar comigo que, infelizmente, no dia 25, no próximo dia 25,
milhares de pessoas estarão comemorando. Mas sabe, queridos, mas nessa comemoração, Jesus não vai ser adorado. Nessa comemoração, Jesus não vai ser o centro. Nessa comemoração, Jesus não vai ser nem lembrado. Infelizmente. Mas a exemplo de Ana, e esse é o exemplo a ser seguido, nós não devemos poupar esforços para adorar a Jesus. Até porque aquela profetisa, aquela senhora, ela tinha fome e sede de Deus. Ela era uma mulher de jejum e de oração. Fome e sede de Deus. Por isso, nesse Natal, não se esqueça, não são os presentes ou a mesa farta que devem ser adorados. Não são. São bem-vindos os presentes, as lembranças, uma mesa em que a gente pode se alimentar e até compartilhar, são sempre bem-vindos. Mas quem deve ser adorado é Jesus. Ele é a figura central. Ele é a figura principal. Mas, em segundo lugar, olhando o texto, não se esqueça de agradecer pelo nascimento do Messias. Olhando para a vida de Ana, né? E olhando para a vida de Ana, eu vejo algumas irmãs aqui, e aí eu não vou citar nomes, porque aí eu vou cometer a injustiça de esquecer algumas, né? Mas eu vejo várias Anas aqui, olhando para a congregação. E olhando para a vida de Ana, ela me ensina a importância de agradecer. Por isso, nesse Natal, não se esqueça de agradecer pelo nascimento do Messias. Porque os pais de Jesus chegam com a criança, né? Chegam com Jesus, Simeão está já no templo, e depois chega a Ana, né? Então, tudo indica que esse texto está em ordem cronológica, e chega a Ana, então, profetiza a Ana. E no verso 38 diz o seguinte: dava graças a Deus. O coração de Ana estava cheio de gratidão. Eu fico a imaginar, irmã Solange, quando a Ana coloca os olhos ali e, pela intimidade que ela tinha com Deus, eu acredito que prontamente ela reconhece o Messias, sabe? Quando ela vê aquela criança, ela viu que ali estava o Messias. E é muito comum, né, as irmãs, principalmente as mulheres, quando veem uma criança, quererem pegar em seus braços, né? Então, deixa eu pegar aqui. Criança é algo gostoso, né, irmã Ruth? Então, o homem já é meio desengonçado, né? Mas as mulheres têm essa questão maternal que é muito peculiar, é inerente, né? E Ana deve ter solicitado com muito cuidado, com muito jeito: Maria, você me permite pegar o Messias? E aí, Ana deve ter apanhado o Messias e embalado, e o seu coração estava transbordante de alegria, porque ela estava ali com o Messias em seus braços, e ela dava graças ao Senhor. Ela estava com seu coração cheio de gratidão. É muito interessante isso, porque no Natal, o aniversariante é Jesus. E se o aniversariante é Jesus, quem deve ser presenteado é Jesus. Quem deve ser presenteado é Ele. E talvez você possa pensar assim: mas pastor, como presentear a Jesus? A gente poderia apresentar assim várias sugestões, né? Ou poderia dar, à luz da Bíblia, é claro. Mas eu acredito que, olhando para o texto de Mateus, capítulo 2, até um texto que a irmã Elaine falou
no domingo passado pela noite, acredito que os magos, eles podem nos dar algumas orientações, algumas dicas sobre como presentear Jesus. Veja lá, Atos capítulo 2, verso 11, por gentileza. Ou como expressar a nossa gratidão ao Senhor. Atos capítulo 2, ou Mateus capítulo 2, verso 11. Algumas maneiras aí de expressar a nossa gratidão ao Senhor. Diz assim, olha. Mateus 2, verso 11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros, seus presentes, e lhe deram ouro, incenso e mirra. Então, os magos, que a gente não sabe se eram os 3 magos, 2 magos, 4 magos, ao chegarem à casa de Jesus, eles presentearam aquele que deveria ser presenteado, assim como no Natal a gente deve presentear aquele que é o aniversariante, aquele que é a figura central. E para cada presente, aqui há um significado muito importante. E eu vou falar rapidamente aqui, porque cada presente daria uma mensagem, mas eu vou falar rapidamente. Ouro. Bom, o ouro era oferecido aos reis. Então, quando uma pessoa ia visitar o rei, se essa pessoa tinha posses, o presente indicado era ouro. E aqueles magos, eles estavam à procura. Eles estavam à procura do rei. Do rei, talvez, dos judeus. Mas eles estavam ali, talvez eles não tivessem a dimensão que eles estavam diante do Rei dos Reis. Eles estavam diante do Senhor dos Senhores. Aquele menino que estava ali naquela casa simples, naquele ambiente ali, naquele local ali, não era apenas e não seria apenas o Rei dos Judeus. Estava para além do Rei dos Judeus. Não seria apenas como os judeus tinham a expectativa de um Messias que seria o rei Davi, um novo rei Davi, que confrontaria o Império Romano, instituiria um rei terreno. Não! O reino do Messias é muito, muito, infinitamente maior. Estava ali o Rei dos Reis. E uma das formas de expressarmos a nossa gratidão ao Senhor Jesus, uma das formas de manifestarmos a nossa gratidão ao aniversariante Jesus, é reconhecermos o senhorio dele sobre nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos senhores. Agradeça e reconheça o senhorio de Jesus sobre sua vida. Que privilégio eu e você temos de ter no comando de nossas vidas um Rei eterno e imortal, dono de tudo e de todos, que está no controle de tudo e de todos. Você já parou para pensar sobre isso? Que privilégio. Então agradeça e reconheça o senhorio de Jesus sobre sua vida. Mas ali, os magos levando então os seus presentes, havia incenso. Incenso era dado ao sumo sacerdote, era usado pelo sumo sacerdote. O doce perfume do incenso se usava no culto do templo.
e nos sacrifícios rituais que se realizavam ali. E Jesus, então, como sumo sacerdote, nos aproxima continuamente de Deus. Veja lá, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Diz assim, 1 Timóteo 2, 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem. A tarefa do sacerdote consiste em levar os homens à própria presença divina. O sacerdote é um mediador entre Deus e os homens. A palavra sacerdote no latim significa pontifex, aquele que constrói a ponte. E Jesus então construiu a ponte, porque essa ponte havia sido rompida pelo pecado. E então, através de Jesus, eu tenho condições de me ligar a Deus. Só há um mediador. Alguns vão dizer, e usam essa expressão, gosto muito, de Jesus como um construtor de pontes. Aquele que, então, é um homem que tende uma ponte entre Deus, ou que constrói uma ponte entre Deus e os homens. Mas não apenas isso. O sumo sacerdote, não apenas como o pontifex, aquele que constrói uma ponte entre os homens e Deus, mas também aquele que intercede continuamente por nós. Hebreus 7, 25, veja aí, por favor. O que diz lá, Hebreus 7, 25. Diz assim. Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para o quê? Para interceder por eles. Essa era uma outra função sacerdotal, interceder pelas pessoas. Você sabia que nesse momento Jesus está a interceder por você? Está a interceder junto ao trono de Deus pela sua vida? Isso é motivo de gratidão. Agradeça por ter Jesus como seu sumo sacerdote. Não apenas aquele que é o mediador, que é o único que tem condições de nos ligar a Deus, mas também é aquele que está a interceder continuamente por nós, junto ao Pai. Mas o outro presente, o ouro, que era oferecido aos reis, o incenso que era dado ao sumo sacerdote, e a mirra. A mirra era símbolo de sacrifício, porque a mirra era usado para embalsamar os corpos. E aí, queridos, Jesus veio ao mundo para ser sacrificado em meu e em seu lugar. Aquele menino, aquela criança que foi, o texto não diz, tá, irmãos? Aqui estou eu a imaginar, que foi balançado nos braços de Ana, foi apanhado por Simeão, isso o texto diz, né? Que foi ali acolhido nos braços de Ana. Aquela criança ali entre os seus 40 e 50 dias de vida, que Ana dava graças, com seu coração cheio de gratidão, nasceu com uma missão.
João Batista, o primo de Jesus, quando o avista, já numa idade adulta, João vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para que houvesse remissão de pecados, era preciso expiação. Expiação, era preciso sacrifício. O cordeiro precisava ser sacrificado. E assim o foi. Aquela criança que nasceu ali, e à noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso, nasceu em Belém, pequena vila de Belém, que é o que o irmão Edson vai louvar à noite, uma das canções que vai ser louvada à noite, nasceu com uma missão. Nasceu sabendo que deveria morrer. Morrer em meu e em seu lugar, por amor. Que é maior e melhor motivo de agradecer todos os dias, sabendo que alguém, por amor, morreu em meu e em seu lugar? Então, são algumas das formas de expressarmos a nossa gratidão. Reconhecendo o seu senhorio, porque ele é Rei dos Reis. Valorizando o seu sacrifício na cruz do Calvário, porque ele morreu com uma missão para nos salvar. Nasceu já sabendo de sua missão, melhor dizendo. Precisava morrer para que tivéssemos vida. Ou precisava morrer para que vivêssemos. E aquele que está a interceder por nós. E é o único que tem condições de nos aproximar de Deus. Não se esqueça de dar graças. E por último, olhando ainda para a vida de Ana, aquela senhora com seu coração alegre. O verso 38, a parte B. Não apenas Ana dava graças, mas diz o texto lá de Lucas 2, verso 38. E falava a respeito do menino a todos. Nesse Natal, não se esqueça de proclamar o nascimento de Jesus. Fico a imaginar também que o templo, né? E a gente tem uma visão do templo, eu não sei os irmãos, né? Mas talvez a irmã Shirley talvez esteja mais familiarizada quando eu dei aula lá do templo. O templo não era apenas um espaço como aqui o nosso espaço de culto. O templo era um lugar muito grande, porque tinha um espaço onde ficavam as mulheres, né? Onde ficavam os gentios, onde ficavam os homens, né? Então, imagine vários quarteirões, né? Então, eu fico imaginando Ana saindo e onde ela devia ficar, porque tinha um lugar que ela não poderia ficar, né? Tinha um lugar que só ficavam os homens, né? E ela saiu ali no espaço onde ela estava reservada a ela, saiu a proclamar que ela havia encontrado o Messias. E não apenas no templo, mas fora do templo também. Ficou ali, imagino, dias anunciando, proclamando que havia encontrado o Messias. E como isso é importante? Porque, às vezes, irmãos, nós achamos assim, mas todos sabem que Jesus nasceu. Será que sabem? Será que as pessoas realmente sabem? As pessoas talvez saibam muito e pensem muito que Natal está associado a Papai Noel, a figura do Papai Noel. Pelo menos eu andei pouco pelo comércio de Campo Grande nos últimos dias, mas os poucos lugares que
eu andei, eu vi pouca coisa que me remetia a Jesus, mas vi muita coisa que me remetia a Papai Noel. Não é verdade? Eu vi muita coisa que me remetia a Papai Noel. Eu até ganhei um chocolate de Papai Noel. E aquele chocolate, ele vai embora. O Papai Noel, ele, ao longo da semana, ele vai embora. Ele jaz, né? E as minhas sobrinhas chegarem lá, porque elas não bateram lá ainda, elas chegarem lá, ele vai embora rápido. Mas eu ganhei um chocolate assim, né? Barba branca, deve ser chocolate branco, de Papai Noel. Vi muita coisa que remetia a Papai Noel. Mas olha, vi quase nada. Ou não vi nada que me remetia a Jesus. Será que é só a minha experiência? Não é? Estou trazendo a memória agora, estou fazendo esse insight agora. A irmã Elaine falou de presépio, né? Que ela tem é uma coisa que remete, talvez, ao nascimento do Messias, mas eu não vi nem presépio. E tudo bem que eu não fui em muitas lojas. Tudo bem. Eu não fui em muitas lojas, né? Mas olha só. Olha o gancho aí. Olha a necessidade de proclamarmos, de anunciarmos o nascimento de Jesus. E eu afirmo, porque isso é dado, você pesquisa, né? Existem milhares de pessoas que ainda não sabem, que ainda não conhecem o verdadeiro sentido do Natal. E nós, que sabemos, que conhecemos, que tivemos uma experiência com Jesus do Natal, nós não temos o direito de nos calar. Nós devemos falar. Como o texto diz, Ana falava a respeito do menino a todos. É interessante isso. Falava a respeito do menino a todos. Por onde ela passava, ela proclamava. Nesse Natal, não se esqueça de quem deve ser adorado. Jesus é o protagonista, ele é a figura central. Nesse Natal, não se esqueça de dar graças ao Senhor, de agradecer pelo maior e melhor presente que você recebeu do Senhor. Reconheça que Jesus é o Senhor de sua vida. Reconheça que Ele é o único que tem condições de ligar você a Deus. Agradeça porque Ele está a interceder por você. E valorize o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nesse Natal, não se esqueça de anunciar a tão bela mensagem, que é o nascimento de uma criança. O nascimento de uma criança já é uma bela mensagem, mas não apenas de uma simples criança, mas o nascimento do Salvador, que é Jesus, o Senhor. Não se esqueça. Por isso, queridos, vamos continuar a anunciar e a proclamar as boas novas de salvação.